Análise palpites da fase 16 avos da Copa do Brasil dos jogos do dia 23 de abril nesta quinta-feira, então sem enrolação e bora lá comigo. Vamos começar com o Atlético Mineiro contra o Ceará, que será realizado às 19 horas, visualizando as últimas partidas de cada equipe. Temos um Atlético Mineiro que acabou sendo derrotado para a equipe do Coritiba por 2-0. E o mais estranho é que se a gente assistir toda a partida, eu acho que o Galo merecia ao menos um empate, tá? O Atlético Mineiro, ele teve chances muito mais claras do que a equipe Coxa Branca, só que a equipe paranaense foi muito mais efetivo no jogo. E além do que, esse último gol, o gol que foi o mais decisivo, foi numa cagada extremamente bizarra do zagueiro Lianco. O Atlético Mineiro jogando dentro de casa é um time muito forte, são 4 vitórias e apenas um empate, venceu o Internacional, São Paulo, Atlético Paranaense, Juventude do Uruguai e esse empate contra o América Mineiro. Temos um Atlético fazendo bastante gols dos seus adversários, eu acho que defensivamente eles deram uma certa melhorada, mas irá enfrentar um Ceará que vem dando bastante trabalho na Série B, é o atual terceiro colocado de 20 equipes diferentes, na última rodada empatou com Londrina, ficando em 0-0. Como visitante, é um Ceará sim considerado indigesto, são uma vitória contra o Cuiabá, empates contra a Ponte Preta, Londrina e o São Bernardo e essa derrota contra a equipe do Retrô. Bem, basicamente temos um Ceará que está com um sistema defensivo muito bem produzido, até considerado sólido, sofreu pouquíssimos gols dos seus adversários. Ofensivamente eles têm também uma certa dificuldade. Confrontos diretos são 4 vitórias do Galo e um empate. Em questão de gols, um certo equilíbrio entre o over e o under. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida, o Atlético é um time que está oscilando muito nesta temporada, desde a entrada do novo técnico Sérgio Rodrigues, se eu não me engano é esse o nome do argentino, eu acho que é Domingues, né? E cara, eu acho que o Atlético, quando a gente acha que vai dar um passo a mais, o Atlético vai lá e acaba sendo derrotado de uma forma até considerado bizarra. Por isso, meu placar para esta partida, eu vou querer trabalhar a favor do Ceará. Na verdade, antes de fazermos essa gravação do vídeo, tinha a cotação desse mais 1.5 da equipe cearense, que estava em torno lá de 1.65, então já deu uma queda nessa odd. E por conta disso, em vez de trabalhar a favor de alguém, eu vou trabalhar para o lado de gols. Eu vou deixar o under 2.75, que está pagando 1.65. Eu acho que por ser o mercado de under, já está em uma cotação considerada interessante. Meu placar para esta partida, 1-0 Atlético. Ligamos agora para Palmeiras contra o Jacuipense, que será realizada às 19 horas e 30 minutos. Visualizando as últimas partidas, temos um Palmeiras que não vem demonstrando o melhor futebol da temporada, só que pelo menos vem aí de resultados importantes, resultados positivos. Venceu na última rodada o Atlético Paranaense por 1-0, o Palmeiras controlou praticamente o jogo inteiro, sem nenhum perigo por parte da equipe paranaense. Dentro de casa vem de 5 vitórias consecutivas nas últimas 5 partidas, venceu Mirassol, Botafogo, Grêmio, Atlético Paranaense e o Sporting Cristal. E o Palmeiras sempre fazendo ao menos um gol nos seus adversários, defensivamente cresceu muito de produção. Irá enfrentar um Jacuipense que está disputando atualmente a Série D do Brasileirão, então é um time sim muito abaixo. Para mim, este jogo é um dos mais desequilibrados em termos de força entre as equipes, tá? Um time que está jogando a Série D, surpreendeu muitas pessoas de estar nesta fase, essa equipe aí da Jacuipense. Como visitante, vem aí de resultados muito ruins, um empate, 4 derrotas, empate contra o Asa, derrotas para Sport, Ferroviário, Ceará e o Juazeirense, então já demonstrando que a equipe do Jacuipense cresceu principalmente quando jogou diante dos seus torcedores. Confrontos diretos nunca tivemos nada por aqui, muito por conta disso o meu palpite para esta partida, bem, basicamente temos uma cotação aí de 1.062, cara, é uma cotação sem nenhum nexo para ninguém fazer alguma entrada por aqui. A linha de handicap ela está listada em menos 2.5, menos 2.25. Então, se vocês quiserem entrar também, não vejo valor nenhum. Aqui não tem muito para onde correr, eu vou trabalhar para o lado de gols, esperando um Palmeiras bastante agressivo.
E o objetivo do Verdão, por estarmos em um calendário tão apertado, jogando domingo, quarta, o Palmeiras vai ter que fazer aí uma vantagem relativamente grande, o que eu acho que vai ocorrer, para que no jogo de volta o Palmeiras não tenha que se preocupar tanto nesta partida da Copa do Brasil. Eu vou deixar o over 2.5 gols da equipe do Verdão, que está pagando 1.50. Recomendação de sempre, espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla ou uma múltipla. Meu placar para esta partida é 4-0 Palmeiras. E agora chegamos para o duelo dos Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense, que será realizado às 21h30. Visualizando as últimas partidas, o CAP, que acabou sendo derrotado por 1-0 para a equipe do Palmeiras. O resultado até considerado normal, tá? É o que a maioria das pessoas estavam imaginando. Só que dentro de casa é um furacão que está dando muito trabalho para os seus adversários. Vem de 4 vitórias consecutivas, venceu Cruzeiro, Coritiba, Botafogo, a Chapecoense. Se nós abrirmos ainda mais pela Série A, a única derrota foi justamente contra o Corinthians, perdendo por 1-0, mas venceu novamente por 2-1 a equipe do Santos. E é um Atlético Paranaense que está fazendo muitos gols dos seus adversários defensivamente, até que vem conseguindo segurar muito bem os seus rivais. Irá enfrentar a equipe do Atlético Goianiense, que não vive uma das suas melhores fases de sua história, disputando a Série B, está na 17ª colocação de 20 equipes diferentes. Na última rodada empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-1. Como visitante, é um Atlético que tem sim uma certa dificuldade de vencer. São 2 empates e 3 derrotas. Empatou com Botafogo, Tocantinópolis, derrotas para Vila Nova, Porto Vitória e o Operário. E é um Atlético que está tomando muitos gols dos seus adversários ofensivamente. Alguns jogos eles até se destacam, mas não é em todos. Confrontos diretos, 4 vitórias do Furacão e 1 vitória da equipe de Goiás. E em questão de gols é mais interessante trabalharmos para o lado do over, muito por conta disso o meu palpite para esta partida. Bem, basicamente para este jogo eu estava vendo aqui as odds de handicap asiático. Antes de fazermos essa gravação estava disponibilizado esse menos 0.5 que me interessava muito, tá? Pegar a vitória seca da equipe do CAP, porque é um time que dá muito trabalho, é muito forte quando joga diante do seu torcedor, torcida que faz um caldeirão, joga fumaça para todo lado. E eu acho sim que o CAP vai conseguir uma vitória, nem que seja uma vitória muito simples. Mas o meu placar por aqui, eu vou deixar aqui o over 1.5 gols para vocês pegarem no live. Recomendação de sempre, espere bater pelo menos 1.70, ou senão vocês façam uma dupla ou uma múltipla. Meu placar para esta partida, 2-0 CAP. E vamos finalizar o dia com o Operário do Paraná contra o Fluminense, que será realizado às 21h30. Visualizando aí os últimos jogos, temos um Operário que acabou sendo derrotado na última rodada para a equipe do Vila Nova, perdeu por 2-1. A equipe do Operário, que está atualmente na Série B, disputando frente a frente, está atualmente na 7ª colocação de 20 equipes diferentes, ou seja, não vem fazendo um trabalho tão ruim. As vitórias do Operário vêm sobre o Capital. A equipe do Atlético Goianiense venceu o Tombense, empates contra Cuiabá e Novo Horizontino. Aqui temos partidas aí muito mais pro lado do under, então é uma equipe que segura muito os seus resultados, então devemos sim ficar bastante atentos com isso. Irá enfrentar a equipe do Fluminense, que vem de uma vitória contra o Santos por 3-2, um jogo muito movimentado por aqui. Só que como visitante é um Fluminense sim que tem uma certa dificuldade de vencer os seus jogos. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Venceu o Remo, o próprio Santos, empates contra Coritiba e Laguaira e essa derrota contra o Vascão. O grande problema do Fluminense é que eu acreditei tanto nesta equipe que eu quis apostar a favor deles contra o Laguaira. O Fluminense perdeu diversos gols, o John Kennedy perdeu o gol debaixo da trave, sem goleiro, e inacreditável os gols que eles conseguiram perder. Com certeza o Operário vai dar muito trabalho aqui para a equipe do Flusão, eu tenho muita certeza disso, porque é um time que acaba deixando muito exposto também o seu sistema defensivo. Só que o seu sistema ofensivo vem funcionando muito bem, tá? Possui jogadores super talentosos, Savarino, Canóbio,
o John Kennedy mais ou menos, né? Então fica bastante atento com tudo isso. Muito por conta disso, meu palpite para esta partida, por ser esse primeiro jogo, eu acho que o Operário não vai se lançar completamente contra o Fusão. O Fluminense ele vai ter que dar aquela segurada para tentar resolver a parada lá no Maracanã. Eu vou deixar para vocês pegarem a linha do under 2.75, que não está com uma cotação nada boa, tá? Então vamos deixar este under 2.5 gols, que está pagando 1.60. Eu acho que por ser de mercado de under já tem aí uma cotação considerada interessante. Meu placar para esta partida, 1-1. Se vocês gostaram desse palpite, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever neste canal. Lembrando que toda semana estou postando vídeos novos, cheios de conteúdos e cheios de novidades relacionadas a apostas esportivas. Deixe aí nos comentários quais serão os placares exatos destes jogos. Eu sou Emerson e até o próximo vídeo. Tchau!